Gente, uma semana pesada aí para os fundos imobiliários, com várias notícias negativas, cotação despencando, uma queda acentuada do IFIX, né, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Olha, realmente tem que ser muito guerreiro para seguir focado, porque tá fácil não, viu, gente? E um dos principais fatores para essa queda continua aí sendo a alta dos juros, os riscos de crédito, e com esse cenário, os investidores fazem praticamente uma fila para sacar o dinheiro dos fundos imobiliários e migrarem aí para a renda fixa. Mais pessoas vendendo do que comprando, é inevitável que a cotação vá lá para baixo. Um outro fator é que, infelizmente, a pandemia ainda deixa marcas negativas para os fundos imobiliários, principalmente para o segmento aí de lajes corporativas. O trabalho híbrido aparentemente veio para ficar. E a desocupação desses imóveis aumentou aí consideravelmente. Só que além desses fatores, o que mais me chamou a atenção, e eu vejo que também contribuiu e muito para essa negativa na cotação dos fundos imobiliários, foi a divulgação dos dividendos para o mês de março. Uma boa parte dos fundos imobiliários anunciaram um dividendo menor do que o mês anterior. Inclusive, teve fundo que simplesmente informou que vai deixar os quase 110 mil cotistas com dividendos zerados para este mês. Gestor, cara, faz qualquer coisa com o fundo imobiliário, mas pelo amor de Deus, não deixa a gente sem os dividendos. Eu acho que essa é a pior notícia aí para um cotista. E é justamente disso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou mostrar a lista aí daqueles que deixaram o investidor frustrado e eu vou mostrar também, na prática, por que eu falo tanto da bendita diversificação. Bom, o que não dá para fazer é se desesperar e sair vendendo as cotas apenas pela redução de dividendos em relação ao mês anterior. Isso é renda variável, gente. E eu tenho certeza que se você tem uma carteira bem estruturada, diversificada e com várias classes de ativos, você deve estar bem tranquilo. Pelo que eu vejo aqui nos comentários, tem várias pessoas que investem apenas em um fundo imobiliário. E tem aquele também que quando a gente abre a carteira, vários fundos, ok, até aí tudo bem, mas uma verdadeira papelada. Só tem fundo de papel, porque geralmente eles entregam mais dividendos. Gente, diversificar é ter vários fundos de segmentos distintos. Não dá para montar uma carteira somente com um segmento. Eu já falei também que por melhor que seja um fundo imobiliário, pode ser o HGLG11 da vida. Se você colocar todo o seu dinheiro em um único fundo, você não vai estar imune de riscos. Pelo contrário, vai ter uma carteira extremamente fragilizada e que pode te quebrar a qualquer momento. Imagina ter 100% do patrimônio alocado no HCTR11, por exemplo, fundo que vem amargando aí prejuízos em cima de prejuízos, impulsionado por problemas com atrasos de pagamentos com um dos seus CRIs, além de algumas polêmicas que envolvem o fundo. E para piorar, um dos fundos aí que diminuiu e muito o seu dividendo ao longo do tempo. Ele vinha pagando R$ 1,10 por cota, o que já não estava animando aí os 200 mil cotistas. Janeiro baixou para R$ 1 e, como se não bastasse, anunciou 70 centavos, que serão pagos agora em março, referente ao fechamento de fevereiro. Quem tem um fundo arriscado como esse na carteira, quer no mínimo receber acima de 1% de dividendo. E a partir do momento que essa rentabilidade cai drasticamente, o resultado é a fuga dos investidores e, consequentemente, a queda na cotação. Se a gente olhar apenas em 2023, o fundo já desabou quase 30% aí na sua cotação. E apesar da minha estratégia ser mais conservadora, sim, eu tenho o HCTR11 na carteira para justamente dar aquela turbinada nos dividendos. Mas é por isso que eu sempre digo aqui no canal, quer colocar um fundo mais apimentado na carteira? Ok, não tem problema nenhum. Mas deixa para incluir um fundo desse nível quando já tiver uma carteira bem mais estruturada e segura e que de preferência não tenha tanta relevância no seu patrimônio, ou seja, não seja aí um percentual muito alto. Só para vocês terem uma ideia, o total que eu tirei do bolso para ter as 116 cotas do HCTR11 foi de pouco mais de 13 mil reais. Com essa cotação beirando incríveis 70 conto, o meu patrimônio está valendo hoje praticamente R$ 8.400, gente. Olha o tamanho do prejuízo. Agora, imagina se meu patrimônio estivesse concentrado todo nesse fundo imobiliário. Certamente eu estaria chorando aí nesse momento. É aí que entra a importância da diversificação. Junto com o HCTR11, eu tenho mais 16 fundos imobiliários e, para minha segurança, eu estipulo que nenhum deles ultrapasse mais do que 10% aí do meu patrimônio. E de novo, eu coloquei o HCTR11 na carteira quando eu percebi que eu já estava preparado aí a correr um pouco mais de risco e que essas quedas faziam parte do jogo. E se viesse a acontecer, eu não entraria em desespero. Então assim, se você está começando agora, vai devagar, não foca apenas no dividendo. Tenha em mente que se um fundo está pagando muito, é porque ali tem um risco mais elevado, ou seja, a rentabilidade vai sempre acompanhar o risco, pessoal.
Outro fundo que deixou os investidores decepcionados foi o famoso TORD11. É muito raro isso acontecer, mas em comunicado o fundo simplesmente anunciou que não vai pagar dividendos em março. Foi um tapa na cara dos quase 110 mil cotistas. Se tem uma coisa que o mercado não perdoa, é o fundo deixar de entregar dividendo do mês. E a resposta veio logo em seguida. O fundo já vinha apresentando aí uma queda, mas depois do anúncio da não distribuição de dividendos, a cotação foi de vez para o buraco. Está sendo negociado aí próximo dos R$5. Eu já senti isso na pele, pessoal, de não receber dividendos aí em determinado mês. Foi no auge da pandemia, né, onde alguns fundos bloquearam seus pagamentos. No meu caso, foi um fundo de shopping, o XPML11. E as decepções não pararam por aí. A gente teve também o fundo XPPR11 anunciando uma queda de dividendos nos próximos meses devido ao elevado nível de vacância. E a expectativa é que o dividendo caia para 10 centavos, frente aos 30 que vinha pagando aí nos últimos meses. Uma queda de mais de 60%. E gente, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir eu falar sobre a diversificação. Mas eu quero mostrar aqui na prática que apesar de vários fundos anunciarem a diminuição de dividendos para o mês de março, inclusive alguns que eu invisto, eu tenho certeza que o impacto nos meus dividendos foi minimizado justamente pela distribuição da carteira. Distribuição essa de fundos de segmentos variados, sendo a grande parte fundos de tijolo, que no meu ponto de vista aí são os mais resilientes. E também com participação no patrimônio entre 5% a 7% em cada um deles, sendo o limite máximo de 10%. Eu mencionei alguns fundos, né, que diminuíram ou até zeraram seus dividendos de março, mas eu trago agora uma lista mais completa de vários outros que também decepcionaram. Lembrando que eu estou simplesmente comparando o dividendo com o mês anterior, mas aí vale um olhar mais detalhado, né, de cada fundo para entender o motivo dessa baixa. Fundos imobiliários, coluna B, dividendos que foi pago em fevereiro, coluna C, dividendos pagos em março na coluna D, e aqui na coluna E, a variação de um mês para o outro. Vou destacar aqui alguns fundos mais conhecidos, né, mas eu quero que você já me deixe nos comentários se você possui algum desses fundos. Vamos lá, TORD11, obviamente liderando a lista, afinal, dividendo zerado para o mês de março, como eu havia dito. Outros de mais relevância, XPPR11, pagou 30 centavos em fevereiro e para março apenas 10 centavos, queda de 66%. VSLH11, né, 45% de queda em relação aos dividendos de fevereiro. Temos também o HCTR11, 30% de queda, fundo que lidera aí a perda da minha carteira, mas como eu disse, sem motivo aí para desespero, devido ao percentual controlado da carteira. Tem outros aqui, né, bastante conhecido, KNIP11, o DEVA11 e a lista segue adiante. Mas o que eu quero mostrar agora é o impacto que eu tive com essas baixas generalizadas nos dividendos. Quanto será que diminuiu aí os meus dividendos de fevereiro para março? E lembrando que no mês passado eu recebi o total de R$ 1.295 de dividendos somado aos meus 17 fundos imobiliários. E para efeito de comparação, eu vou considerar a mesma quantidade de cotas que eu fechei quando os fundos fizeram o anúncio do mês de fevereiro. Eu preciso fazer isso, pessoal, porque ao longo de fevereiro eu fui comprando mais cotas e, obviamente, eu não posso aí considerar esses valores. Vamos ver. Aqui, todos os fundos imobiliários da minha carteira, eu vou subir os dividendos por cota que cada um pagou no mês de fevereiro. São essas barrinhas aí de cor azul. Agora, eu vou subir os dividendos pagos por cota no mês de março, incluindo também a variação aí de um mês para o outro. E um detalhe, eu tenho 3 fundos que até o momento, né, que eu gravo o vídeo, ainda não divulgaram quanto que vai ser pago por cota no mês de março. Para eles, eu vou considerar o mesmo dividendo do mês anterior. Pode ser mais, como pode ser menos. Na teoria, né, seria o mesmo valor do mês anterior, mas como a bruxa tá solta, não dá pra gente ter aí uma certeza. E por incrível que pareça, eu tenho o MXRF11, KNRI11 e o HGRU11 pagando até mais do que o mês anterior. Olha só que legal, né? Fundos aí indo contra a maré. Aumento de 9% no caso do MXRF11, 4,4% de acréscimo para o KNRI11 e um aumento de 3,66% para o HGRU11. Só que nem tudo são flores. Para o lado de fundos que diminuíram os dividendos, eu tenho o LVBI11, queda de 4% em relação ao mês anterior, 20% de queda para o VILG11, 2 fundos aí de logística que vem sofrendo com as varejistas. BRCR11 também queda de pouco mais de 2%, Iridium também queda dos dividendos aí próximo dos 2%. E ele, o temido HCTR11, 30% a menos em relação a fevereiro. Muita coisa, gente. Os demais fundos não tiveram oscilações, pagaram exatamente o mesmo valor do mês anterior, assim como todo investidor espera. Dividendo de fevereiro, como eu tinha dito, total de R$ 1.295. Já em março,
com toda essa diminuição de dividendos de vários fundos, eu ainda assim receberei o total de R$ 1.260, gente. Olha só que legal. Apesar de toda essa negativa de dezenas de fundos anunciando menos dividendos, a minha carteira teve uma queda de apenas R$ 35, ou 2,7% aí de diminuição. Eu considero um resultado bem positivo, porque mesmo com 5 ativos na carteira que reduziram aí os dividendos, eu não tive um impacto significativo. Lembrando que 3 fundos ainda não fizeram o anúncio, de quanto que vão pagar por cota, por isso eu mantive aí o mesmo dividendo. Mas assim que eles fizerem o anúncio, eu trago aqui uma atualização para vocês. De novo, intuito do vídeo: mostrar para você que é uma péssima ideia concentrar todo o seu dinheiro em 1 ou 2 fundos imobiliários. Monte uma carteira diversificada com fundos de vários setores e nunca, jamais, tome decisões apenas pela rentabilidade de um fundo, para que em momentos como este, os seus dividendos não sejam aí tão impactados. E deixa aqui nos comentários se você teve diminuição nos dividendos e qual a relevância, muito ou pouco. A gente se vê no próximo vídeo.